Amém. Então vamos à palavra de Deus nesta noite. Eu quero ler com vocês no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Vai baixar um pouquinho o retorno, por favor. João capítulo 11 é o famoso texto de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Abaixar, está aumentando. Que diz assim a palavra de Deus: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Agora, olha bem esse verso 2. Pode abaixar mais um pouquinho, por favor, o retorno. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Eu estava lendo esse texto hoje, já preguei sobre Lázaro, está aí a minha mulher que me acompanha, sei lá, 350 vezes, muitas vezes sobre Lázaro. E a figura de Lázaro é muito forte, lógico, o cara está morto e está ressuscitando. É uma figura muito forte. Então, é quase que impossível você ler a história de Lázaro e não se fixar em Lázaro. Mas aí, lendo este texto esta semana, preparando para hoje, o Espírito Santo começou a falar algo ao meu coração. Nós estamos esses dias falando sobre prepare-se para o extraordinário. O que fazer quando nós cremos que Deus está a ponto de fazer algo extraordinário? O que fazer? E nós falamos, na primeira mensagem, falamos sobre o zelo para com o Espírito Santo, o cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Se você está esperando algo de Deus, você não pode entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do extraordinário, amém? É o Espírito Santo que executa o extraordinário. Eu não posso entristecê-lo sob nenhuma circunstância. A segunda coisa que nós falamos foi sobre a importância de esperar em Deus. Esperar em Deus. A Bíblia fala tanto de esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E nós falamos sobre isso, vocês devem ter lembrado, que esperar nesse caso é esperar mesmo. Ou seja, é ter a paciência de esperar na presença de Deus. E é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer, porque nós somos agitados, a vida de hoje é agitada. E nós temos essa tentação de querer fazer as coisas funcionarem, andarem no ritmo que a gente gostaria. Mas o segredo que Deus nos deu é diferente. Ao invés de sair fazendo coisas, o que Deus nos orientou é de esperá-lo. E a terceira coisa que eu preguei na semana passada foi uma extensão desta mensagem, quando eu falei sobre aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os maiores milagres aconteceram quando o povo de Deus não estava fazendo nada. Os maiores milagres do Velho Testamento aconteceram, e no Novo, quando o povo não estava fazendo nada, quando o povo estava quieto. Portanto, Deus não precisa que eu saia fazendo, Ele precisa apenas que eu saiba esperar nele, amém? E hoje eu quero te mostrar uma coisa que me atingiu. E, by the way, esta série está tomando um rumo completamente diferente. As coisas que eu tenho falado aqui, que o Espírito Santo tem me dado, não foram planejadas, porque eu nunca conduziria uma série com esse tema na direção que essa está indo. Mas a palavra dele tem que ser do jeito dele, amém? Olha bem como começa o texto, irmãos, que coisa curiosa. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que provavelmente, ao que tudo indica, Marta era a mais velha e provavelmente a dona da casa. Por isso que ela se preocupava tanto em cuidar da casa. E no discorrer do texto, existe algumas expressões, como por exemplo no verso 5, que diz assim: ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Então, ao que tudo indica, a Bíblia se comunica de uma forma muito curiosa, né? Para nos passar informações. Ao que tudo indica, Marta era a mais velha, provavelmente a herdeira da casa, ou a dona da casa, talvez viúva, ou simplesmente a mais velha que ficou como dona daquilo que os pais deixaram, razão do porquê ela se preocupava tanto em manter bem a casa, em cuidar da casa e etc.
E, em segundo lugar, a irmã, portanto, Maria, seria a do meio. E, em terceiro lugar, Lázaro, que provavelmente seria o caçula dos três. Por que isso é importante? Porque o texto começa desta forma. Estava então enfermo um certo Lázaro, porque a história vai contar, o texto vai contar a história de Lázaro, como que ele morreu e como que ele ressuscitou. Então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, vírgula, aldeia de Maria e de Marta. Por que é curioso? Porque se Marta realmente era a mais velha, ao que tudo indica, ela era a mais velha e a responsável do lar, o João, melhor dizendo, está citando Maria na sequência antes de Marta, exatamente por causa do que ele vai dizer no versículo 2. E aí, pela primeira vez em anos, lendo e pregando esse texto, eu me dei conta de uma coisa. De que esse milagre, ele está sendo contado em razão de algo. Olha bem, irmãos, que coisa tremenda. Tem algo mais extraordinário do que você ter uma pessoa na sua família levantado dos mortos. Tem algo mais extraordinário do que Deus entrar na sua casa, o Senhor entrar na sua casa e curar uma doença terminal de um dos seus parentes, ou levantar da morte alguém, gente. Tem algo mais extraordinário do que isso? Agora, as coisas extraordinárias, elas não acontecem por acaso. É isso que o Espírito Santo está tentando nos falar durante essas mensagens, é que as coisas extraordinárias de Deus não acontecem por acaso. Olha bem o testemunho que eu estava ouvindo hoje, um pastor da Austrália pregando domingo passado. Eu ouvi hoje esta mensagem na igreja The Church of His Presence, lá em Daphne, Alabama, do pastor John Kilpatrick. Esse casal, pastor e a esposa, vieram, eles estavam pregando domingo passado, eu ouvi a mensagem hoje, e eu já os tinha ouvido falar num programa de televisão que relata coisas sobrenaturais. Esse casal, olha bem, esse casal que era um casal normal, crentes, servos de Deus, tementes ao Senhor, como muitos de vocês aqui são, muitos de nós aqui somos, por que não dizer todos nós, tementes a Deus, que respeitamos o Senhor, amamos o Senhor, servimos ao Senhor, buscamos ao Senhor e vivemos uma rotina normal, uma vida cotidiana normal. Agora escute bem, gente. Um belo dia eles estavam deitados na cama, os dois, para dormir, de repente apareceu uma figura dentro do quarto, em cima da cama deles. E a figura era tão alta que ela tinha que se encurvar assim para que eles pudessem ver aquele anjo por inteiro. E os dois viram ao mesmo tempo, portanto não era uma alucinação, não era uma visagem, nada disso, era realmente uma visão sobrenatural. Os dois viram a mesma coisa. E eles, aí a presença de Deus naquele anjo irradiou naquele quarto, encheu o quarto. E eles tiveram uma experiência sobrenatural, algumas coisas lá que o Senhor falou para eles. Uma das coisas que o Senhor falou para eles foi: eu vou realizar um avivamento na Austrália através de vocês dois. E aquele anjo subiu, mas era um casal normal. Eles não eram nem líderes de igreja, era um casal normal. E o Senhor falou: vou usar vocês para um avivamento na Austrália. E eles começaram começaram um trabalho, um ponto de pregação, o pastor os liberou, eles começaram um ponto de pregação, e essa igreja foi crescendo. Chegou um ponto em que esta igreja tornou-se conhecida, o trabalho em si tornou-se conhecido na Austrália. Se você for no Google, você vai encontrar reportagens diversas, conhecido como o avivamento do abacaxi. Por quê? Porque eles construíram uma igreja quase que no meio de uma plantação de abacaxi. Eles ganharam um terreno lá numa plantação de abacaxi e construíram a igreja. E as pessoas vinham de vários lugares da Austrália. E vocês sabem que uma das igrejas mais famosas do mundo está na Austrália, em Sydney, na Austrália, que é a Hillsong Assembly of God.
E ainda assim, Deus levantou esse trabalho através deles, e um grande avivamento começou a acontecer na Austrália, a ponto de pessoas de toda a Austrália, de vários lugares do mundo, começaram a ir para a Austrália para poder presenciar o que Deus estava fazendo. Um avivamento de grandes milagres sobrenaturais. E eles estavam falando no vídeo de hoje, que eles pregaram na semana passada, lá em Daphne, no Alabama, e uma das coisas que eles disseram foi exatamente isso, que antes disso acontecer, eles passaram um período de busca a Deus. Deus falou ao coração deles: eu quero que vocês me busquem, eu quero que vocês me adorem, eu quero que vocês gastem tempo na minha presença. Mas, gente, quantas vezes a gente sente Deus falar essas coisas e a vida segue no seu ritmo normal? Eles não sabiam que, na verdade, o que Deus estava fazendo era preparando eles para algo extraordinário que estava por acontecer. Deus entra na nossa rotina, Deus entra no nosso dia a dia, nos dá orientações simples, coisas simples que às vezes nós nem bola damos. Porque as coisas que Deus pede de nós são muito simples, gente. No dia que Naamã chegou diante de Eliseu, Eliseu falou: como é que é? O leproso, ok, fala com ele para ir lá no Rio Jordão dar 7 mergulhos. Naamã ficou daquele jeito: não, mas não é possível, eu sou o general do exército da Síria, e eu achava que ele viria aqui, ia passar a mão em mim e tal, ia invocar o seu Deus e tal, alguma coisa acontecer. Por acaso os rios lá da minha terra não são mais limpos do que o Jordão? Aí o moço dele virou e falou assim: meu senhor, meu pai, né, diz o texto, meu pai era um homem bom. Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não faria. Ou seja, talvez, gente, nós estamos diante de uma grande revelação. Talvez eu tenha atingido o ouro, que é descobrir o fato de que, muitas vezes, nós deixamos passar temporadas extraordinárias de Deus. Porque, escute, porque o que antecede o extraordinário é simples. O que antecede uma temporada extraordinária são coisas simples, porque Deus é simples. Deus é simples. E aí, de repente, me despertei para esse texto, que o texto vai contar o que está acontecendo com Lázaro, da sua doença, e Jesus deixa propositalmente Lázaro morrer. Ele deixa Lázaro morrer propositalmente, só para chegar lá 4 dias depois, quando para os judeus realmente a morte estava consumada. Os judeus acreditam até hoje, que o espírito fica pairando por 3 dias. A morte é morte de fato consumada do 4º dia para frente. Por isso que Jesus não foi no 3º, porque iam dizer: não, isso aí é porque realmente ele não estava morto, ele estava em suspenso. Não foi milagre, não. Jesus deixou os 4 dias completarem e chegou lá para chamar Lázaro de volta, porque ele é o dono da vida. Amém? Então, o que eu quero mostrar? É que quando o texto começa, que João cita Maria antes de Marta, sendo Marta provavelmente a primogênita, no verso 2 ele explica porque ele diz: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos. E hoje eu fui atingido por esse versículo. O que João está dizendo é o seguinte: aquela atitude de adoração de Maria, que foi uma atitude louca, de pegar um vidro de perfume de nardo puro, caríssimo, quebrar, jogar nos pés dele, e cair de joelhos ali, e se assentar aos seus pés, enxugar com seus cabelos. E a Bíblia diz em outra ocasião que ela amava tanto adorar Jesus e estar na presença de Jesus, que a irmã se irritava. Agora, não é que a irmã não gostava de Jesus, mas isso aí é uma outra história, que um dia eu volto no texto para falar dela.
Mas Maria tinha o prazer, ela tinha um coração adorador tão violento que ela não conseguia ter Jesus por perto e fazer outra coisa. Quando a gente tem um culto como um louvor como hoje, por exemplo, você começa a louvar a Deus e o Espírito Santo começa a se aproximar. O Espírito Santo é um ser extraordinário. Extraordinário. Raramente ele invade o lugar de uma vez só. Ele vai chegando à medida em que ele é desejado. O Espírito Santo tem que ser desejado. Pastor, mas eu não sei eu não sei fazer isso. Como não? Como não? Você sabe desejar uma pilha de dólares? Sabe. Você sabe desejar um carro novo do ano, bonito, com painel eletrônico e tudo? Sabe. Você sabe desejar o seu esposo, a sua mulher, seu namorado? Sabe? Então você sabe do que eu estou falando. O Espírito Santo precisa ser desejado. E à medida em que esse desejo vai aumentando, ele vai se aproximando. Ele vai trazendo a sua presença. Que é essa sensação gloriosa que nós temos quando nós estamos em atitude de adoração. Quando você deseja Deus, quando você deseja o Espírito Santo, e Ele está presente, você não consegue fazer outra coisa. Como que, pelo amor de Deus, Marta conseguia pensar em varrer a casa, dobrar não sei o quê, ajeitar as poltronas, com Jesus lá sentado, falando. Jesus estava lá presente e Marta está preocupada com o quê? Está preocupada em ajeitar a casa. Aí ela ainda vira para Jesus, para quê, né? Vira para Jesus e fala: Senhor, você não te dá que eu trabalhe sozinha? E a minha irmã fique aí sentada? Podia ter ficado sem aquela, né, dona Marta? Sua xará, né? Podia ter ficado sem ela. Jesus falou: Eu dizer alguma coisa? Não, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. E isto, disse Jesus, não lhe será tirado. Escute bem o que eu estou te dizendo, que eu despertei hoje pela primeira vez. Na verdade, porque nós estamos falando de prepare-se para o extraordinário. Você não sabe, mas quando você desenvolve um espírito de adoração, de entrega a Deus, você pode estar criando o sobrenatural de amanhã. Você pode estar preparando o acontecimento sobrenatural ou extraordinário de amanhã que Deus vai trazer sobre a sua vida. Eu disse algo aqui, acho que na mensagem passada, não sei quantos se deram conta do que eu falei, porque para mim foi chocante quando o Espírito Santo me falou aquilo. Aquela frase não é minha. Eu também não ouvi ela de ninguém. Aquilo o Espírito Santo me falou em oração. Eu disse para você que na semana passada, fé não é ajoelhar, orar, crendo que Deus vai te socorrer. Fé não é isto. Quer dizer, é isso também. Mas a fé top não é isso. Fé é passar uma hora na presença de Deus, contemplando a sua face, e nem sequer tocar no seu problema mais grave. Fé é isso. É quando você vem na presença dele e ali se prostra diante de Deus. E fica na presença dele, contemplando a sua beleza, a sua glória. Ele vem, enche o lugar, vai, volta de novo, vai, você fica ali. E você tem 20 coisas para pedir e você não toca em nenhuma delas. E você fica em adoração na presença de Deus. E você não sabe, talvez você não saiba, mas você está construindo um ambiente pressurizado de relacionamento com Ele, no qual ninguém entra. Ninguém entra no seu ambiente de relacionamento com Deus.
As pessoas podem, como nós estamos aqui, compartilhando um ambiente, nós estamos compartilhando a experiência. Eu compartilho o meu dom, pastor Marcos compartilhou um pouco do dele, Raquel compartilhou um pouco do dela, Samuel compartilhou um pouquinho do dele, a Luana compartilhou um pouquinho da dela, DG da dela. Cada um compartilha um pouquinho do seu dom, da sua experiência, do seu relacionamento. Mas o meu ambiente pressurizado de comunhão, de relacionamento com ele é impenetrável. Ninguém consegue penetrar nesta relação pessoal que eu construo com ele. Você está me entendendo o que eu estou explicando? Por isso que desejar a Deus é a coisa mais gloriosa que pode acontecer com o coração humano. Desejar o Senhor. Desejar. Então o texto começa o seguinte: João coloca o nome de Maria antes do de Marta e ele explica por quê. Ele está colocando o nome dela lá, mesmo ela não sendo a primogênita, porque era ela que atraía Jesus lá. Era ela. E o lindo, sabe o que é? Que não tem a ver com amor. Olha o verso 5. Ora, Jesus amava. Aí sim, a coisa vem na ordem certa. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã, quer dizer, o nome de Maria nem aparece. Quando o assunto é amor, quando o assunto é a relação de Deus, dentro da genealogia, a coisa vem na ordem certa, o nome de Marta aparece, o de Maria nem aparece. Nem aparece. Ora, Jesus amava quem? Amava os três. E amava na ordem, Marta, a irmã e Lázaro. Então nós não estamos falando de amor. Uma vez eu preguei aqui, não sei se não deve lembrar, logicamente, eu preguei um tempo atrás aqui sobre amor e favor, a diferença entre amor e favor. Quem tem mais de um filho vai entender, vocês, eu, alguns que têm mais de um filho aqui. Às vezes um filho está de castigo sentado lá sem o telefone, o outro está brincando lá fora de skate. Mas você ama os dois igualmente. Mas o fato de você amar igualmente não quer dizer que você favorece igualmente. Porque o amor é incondicional, o favor é condicional. Ó, você vai ficar sem celular 2 semanas. Por quê, papai? Por quê, mamãe? Porque você fez isso e isso e isso. Daqui a 2 semanas, se você melhorar, eu libero. Ou seja, você está retirando um favor por causa de algumas condições. Quem está me entendendo? Quem está me ouvindo aqui? Não deixe isso ser roubado do seu coração. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: amar, Jesus ama todo mundo igualzinho. Jesus ama todos igualmente. Aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Ou seja, todo mundo amado igualmente. Mas, hoje em dia não é mais como antigamente, que na família com 8, 10, 12 filhos, né? Antigamente a televisão funcionava só de vez em quando, né? Então aparecia mais criança em casa, né? E quantas vezes uma família, como acontecia, por exemplo, na minha casa, a família de 8. Família de 8. Eu tenho uma irmã que na juventude dela, menina difícil de lidar, meu Deus, que menina difícil, aquela menina aprontava, que difícil. Eu briguei com ela, minha irmã acima de mim, que eu sou o caçula, brigou com ela, outros brigaram, ela era muito difícil, muito difícil. Mas a minha mãe envelheceu, qual é a casa que ela preferia morar? A casa dela, a casa da Genice. Ela tinha um apego com a Genice que ela não conseguia ter com os outros filhos. Ela teve problemas com a minha irmã, com a Genice, que ela não teve com os outros. Mas ela tinha uma relação com essa minha irmã que ela não conseguia ter com os outros filhos. Você está entendendo? E quando chegou no final, tanto que nós ajudávamos financeiramente com dinheiro. Eu ajudava daqui, os irmãos ajudavam de lá, ajudavam financeiramente. Porque ela ia na casa da minha irmã, da minha outra irmã, acima de mim,
ficava lá umas horinhas, ela não aguentava, dava lá, às vezes, no máximo, dormia uma noite. Quando virava o dia, ela já estava com a bolsinha arrumada, eu quero ir embora para minha casa, porque o lugar onde ela se sentia bem era na casa da Genice. Você está entendendo? Amar, Deus ama todos, mas Ele tem uma relação extra, escute isto, Ele tem uma relação extra com quem desenvolve um espírito de adoração. Comece a testar isso você mesmo, comece a desenvolver um espírito de adoração, comece a buscar a Deus. Pastor, como é que eu busco a Deus? Ora, como é que você busca uma estação de rádio? Aqui dentro tem várias estações de rádio, aqui, nesse exato momento que nós estamos falando. Tem gente falando, tem gente cantando, tem música de Natal, tem esportes, tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro dessa sala, mas nós não conseguimos ouvir, porque nós não temos a sintonia. Aí traz um aparelho de rádio, pluga aqui na tomada, e você começa a buscar. Aí passa, não é porque o presidente Trump, não é isso, os Patriots, não sei o que lá, também não é isso, você vai passando, você vai buscando até você encontrar aquela sintonia que está dizendo aquilo que você gosta ou precisa ouvir. A busca a Deus é a mesma coisa. Eu estou dizendo isso para tentar te dizer que buscar a Deus envolve tempo físico. Uma relação com o tempo, que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Você quer viver uma vida de adoração com Deus? Eu quero, pastor. Você tem que gastar tempo com Deus. No começo, se você não tem experiência com isso, no começo fica meio esquisito, você começa com 5 minutos, você fica, você pensa, acho que já deu 1h30, você vai olhar, deu 5 minutos. Você insiste, daqui a pouco você já consegue ficar 10, insiste mais um pouco, chega a 15, daqui a pouco você fica 1h30, e ó. Porque no começo você está procurando, você está lá no dial, no botão, tentando achar a sintonia. Quantas vezes eu fui para a presença de Deus e tudo que eu encontrei foram os meus próprios pensamentos. Nem por isso eu desisti. Isso desde o Brasil, né? Está aí a pastora Marta, o marido dela que foi meu co-pastor lá. Quantas vezes a gente ia, passava 3, 4 dias, uma semana no meio do mato? Quantas vezes a gente ia para o meio do mato? E naquela época não tinha essas barracas que a gente compra aqui à vontade, aí baratinho, aí barracas que parece mais uma casa, né? Não, naquela época era um negocinho desse tamanhozinho, assim que você armava, que o corpo ficava dentro, os pés ficavam por lá de fora. Olhe para mim aqui. Buscar a Deus é uma prática que envolve tempo. Envolve tempo. É por isso que Jesus estava lá falando, Marta vinha, né? Marta vinha, sentava aqui, e Jesus está aqui falando. E Marta está lá. Maria, né? Maria está lá. Sentava, vem cá, vem cá, Luana. Senta aqui, ó. Senta aqui. Aí Jesus está lá, sentadinho lá no cantinho dele e tal. E Marta corre para lá, corre para cá. Maria vinha, sentava lá pertinho de Jesus e ficava ali. E ela já tinha tido a experiência de molhar os pés dele com perfume, enxugar com os cabelos, devia ter os cabelos longos, assim como a Luana, e enxugar com o cabelo. A gente sabe que cabelo não enxuga, na verdade, né? Aquilo era só um carinho, era um carinho. Jogou nardo puro nos pés de Jesus e pegava o cabelo dela, e ficava ali fazendo um carinho nos pés de Jesus. Você está entendendo isso? Que isso exige tempo físico investido? Para Marta, ela também estava investindo tempo. Na cabeça de Marta, ela também estava. Mas não estava. Ela estava investindo tempo com as panelas, com as almofadas, com a vassoura. Ela estava investindo tempo com a comida, com as frutas, não com Jesus. Então é muito fácil nós gastarmos a nossa vida
investir o nosso tempo físico com coisas. É muito fácil. Por quê? Porque a gente precisa de coisas. Alguém que vive sem roupa, sem casa, sem trabalho, sem carro, sem isso e aquilo. Todo mundo precisa dessas coisas. São coisas, nós precisamos. E a gente corre muito risco de transformar essas coisas no centro da nossa vida. Pois a dona Maria, minha filha, não é que Maria não trabalhava, não é que Maria... Eu garanto para você que quando Jesus virava a esquina lá, Maria caía dentro. Ligava o vacuum. Será que já tinha naquela época? Acho que não, né? Ligava o vacuum e ó. Mas quando Jesus brotava lá, Jesus está chegando aí, ó, largava tudo, paninho, espanador, não sei o que lá, vinha e pum, sentava aos pés de Jesus ali. Fala, mestre, fala alguma coisa aí, mestre. Fala, mestre, fala. Aí Jesus começava a falar, e Maria está ali assim. E Marta de um lado para o outro. Senhor, não é possível, Maria aí sentada e eu aqui. Marta, I'm sorry. Ela escolheu a melhor parte, minha filha. E isso não lhe será tirado. Ou seja, o que o texto está dizendo, muito obrigado, dona Maria. O que o texto está me dizendo é o seguinte. É como se João estivesse dizendo o seguinte. Ó, eu vou contar a história de um cara que morreu e ressuscitou. E essa história está intimamente ligado a uma irmã que ele tinha, que tinha uma vida, uma fome de adoração e de relacionamento com Jesus tão grande, que a família se destacava diante de Jesus. E agora escute bem o que eu vou dizer. Às vezes o ideal é que a família inteira seja assim. Mas se a família... Vamos viver de realismo, né? Vamos falar de realismo. Às vezes nem sempre a família toda é assim. Às vezes nem todo mundo está no mesmo nível. Então pelo menos um em casa tem que salvar a família. Alguém em casa. Porque o texto não podia dizer assim, irmãos. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ah, e Marta era aquela que mantinha a casa sempre organizada quando Jesus chegava. Está entendendo? Não, e Maria é aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Em outras palavras, consciente ou não, Maria estava plantando o seu extraordinário de amanhã. A relação deles com Jesus era muito, muito forte. Jesus diz no verso 15 que folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Olha bem isso aqui, o Espírito Santo falando comigo, né? Inclusive os judeus viraram para Jesus. Os judeus, não para Jesus, os judeus disseram, em algum lugar aqui que eu acho que eu não anotei, mas os judeus, está aqui, verso 37, e alguns deles, que eram os judeus, disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Isso é os judeus falando. Porque vendo aquela comoção toda, aquela choradeira, aquela situação toda, eles falam, poxa, ele que abriu olhos dos cegos, não podia ter impedido o problema. Basicamente é isso. Ou seja, há uma mentalidade aqui, que Deus só é Deus, Deus só me ama se Ele impedir que o problema venha. Agora olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o oposto, Ele está dizendo... Eu não estava lá por amor de vós, para que acrediteis. Me responde uma coisa, você vai dar mais glória a Deus se Ele não deixar o problema chegar nem na esquina, ou você vai dar mais glória a Deus quando Ele faz você atravessar o problema e sair do lado de lá intacto?
Quando você chega do lado de lá, depois de ter passado por tanta coisa, e aí você diz como Davi: eu posso andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, há momentos em que Deus diz: aqui você não entra problema. Há momentos? Há momentos que ele faz isso. Mas tem outros momentos que ele deixa os caras jogar você na fornalha, amarrar suas mãos, acender a fornalha 7 vezes mais. E você está só assistindo acendo. Meu Deus, dessa eu não escapo agora. Dessa eu não saio. Mãos amarradas, pés amarrados, fornalha aquecida 7 vezes mais. E Jesus está deixando tudo aquilo acontecer. Por quê? Porque Ele não quer te livrar do problema dessa vez. Ele quer te livrar no problema. Ele quer fazer você chegar do lado de lá, passar o problema inteiro, para você entender que Ele não é Deus só quando Ele impede a situação. Ele é Deus também quando Ele permite que você passe por ela. E o nosso amadurecimento está exatamente nessas experiências. Nós amadurecemos um tanto, meu Deus. Eu fico olhando para o meu passado, eu e a Zana, imaginando se hoje eu teria a cabeça, a maturidade que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado tudo que eu passei lá atrás. Você pode dizer: o Senhor é tudo para mim. Aí Jesus fala: eu folgo por amor de vós que lá não estivesse, para que acrediteis. Uma coisa é Jesus chegar e, sabe, mais um curado aqui, esse aqui foi curado sei lá de quê, que naquela época eu acho que não tinha nem diagnóstico, né? Não dava para dizer, câncer linfático. Não dava. Quantos que Jesus curou naquela época que as pessoas nem sabiam o que tinham? Agora é totalmente diferente. Quando Jesus deixa a coisa acontecer, deixa morrer, deixa. Agora não tem mais jeito não. Dessa que eu não saio. Aí vem Jesus no 4º dia. Entra Jesus na cena. E quer saber? Muitas vezes quando você já nem acredita mais, Deus ressuscita. Quantas vezes Deus ressuscita sonhos em nós? Deus ressuscita expectativas, ministérios, chamados. Deus ressuscita casamentos, famílias. Quando às vezes a gente já não espera mais, Ele vem e faz, para que você saiba que Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou e Ele jamais mudará. Agora tem aqueles da linhagem de Tomé, né? Tomé tem que estar na jogada de vez em quando, para dar um pouco de emoção na história. Eu lancei o tema do ano que vem: prepare-se para o extraordinário, ou o ano do extraordinário, baseado em algumas coisas que o Senhor tem nos falado aí. Esse ano, o que o Senhor falou conosco? Alarga a sua tenda, porque você vai transbordar. Ora, eu seria um covarde se eu não acreditasse que está vindo um transbordamento aí. Amém ou não? O Senhor, eu acredito que o Senhor falou comigo: expande o lugar da sua tenda, porque você vai transbordar. Acredito. Ora, então eu tenho que pregar o transbordamento. Eu tenho que acreditar que vai acontecer algo extraordinário a ponto de configurar um transbordamento, sim ou não? Aí eu lancei a frase: o ano do extraordinário. Prepare-se para o extraordinário. Estou começando a bombardear. Aí um filho de Belial entrou lá no meu canal e colocou assim: balela, conversa fiada, isso aí é mais um desses pastores aí que quer levar o povo no bico e tomar o dinheiro das pessoas. Eu fui lá, dei um bloco no camarada, porque eu não quero esse tipo de gente perto de mim, ao meu lado. Por quê? É o espírito de Tomé. Verso 16. Olha bem, irmãos, isso depois de Jesus ter dito. Jesus disse assim, verso 14: então Jesus disse claramente: Lázaro está morto,
e folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Jesus acabou de dizer o que Tomé abre a boca para falar. E pôs Tomé, verso 16, chamado Dídimo, aos discípulos. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos também para morrermos com ele. Sangue de Jesus tem poder. Ou seja, existe esse tipo de gente. Pessoas que vão profetizar para você o seguinte: não, a sua vida vai ser sempre a mesma, você será sempre o que sempre foi, você vai viver sempre na miséria que sempre viveu, você vai ser sempre subalterno dos outros, porque é assim que tem que ser. É isso que as pessoas querem que você aceite como fato. Mas eu sou profeta. E profeta diz o absurdo. Profeta diz o que Eliseu disse em Samaria: amanhã vai ter abundância aqui na porta da cidade. Quando o povo estava vendendo cabeça de jumento por 80 ciclos, as mulheres estavam comendo os filhos. Vem Eliseu e fala: amanhã terá abundância aqui na porta de Samaria. E no dia seguinte tinha lá abundância na porta de Samaria, porque profeta diz não o que vê, ou o que as pessoas enxergam, ou o status quo. Profeta diz o que Deus está dizendo. E eu estou dizendo para você que o Espírito Santo está dizendo que há um extraordinário reservado para a sua vida. Tanto há que Ele está preocupado em que você viva da forma correta, para você se preparar para Ele. Como, pastor? Não entristecendo o Espírito Santo, aprendendo a esperar em Deus, aquietando-se sabendo que Ele é Deus. E número 4, adorando a Deus, vivendo uma vida de adoração. Priorizar a Jesus. Que vai chegar o momento em que alguém vai começar a contar uma história. Dizer: houve em tal lugar alguém com o nome tal. E ele era parente de fulano de tal, que vivia adorando a Deus na igreja. Que quando o Espírito Santo vinha no culto, ele não ficava procurando teia de aranha no teto. Ele buscava a Deus, adorava a Deus. A história que será contada sua, pense bem. Que tipo de perfil você quer construir? Porque alguém vai contar a sua história algum dia, em algum lugar. E quando contarem a minha, quando eu partir para o Senhor, já falei para a Zandra. Tem um seguro de vida bem bacana que eu vou deixar para ela, bonito, e ela está demais, né? Cortou o cabelo, ajeitou e tal. Ela fica sempre maravilhosa assim. E quando eu morrer, já falei para ela: seguro de vida, pega o dinheirão, vai lá, tá, turbina o que você quiser, vai viver, vai curtir a sua vida. Quando chegar a minha hora. Por quê? Porque quando chegar a minha hora, não gasta dinheiro comigo não, manda cremar, joga no mar, faz o que quiser, gasta dinheiro com os vivos, comigo morto não. Tá? Porque quando eu morrer, o que eu quero que lembrem de mim, dizer: olha, houve um pastor em tal lugar, olha, mas o cara era um adorador. Ele amava a Deus, ele buscava a Deus, ele adorava a Deus acima de tudo. Se você quiser contar uma história minha depois de morto, tem que ser essa. Essa é a história que eu estou trabalhando para que seja contada depois. Digam graças a Deus. Esse negócio de lápide bonita, plaqueta de não sei o quê. E aquela história, morreu, fica bom, né? Morreu, fica bom. O camarada às vezes não valia nada, mas morreu, fica logo bom. É fulano de tal, um grande homem, grande, porque às vezes não era grande coisa nenhuma. Mas viva a sua vida, a sua história de tal forma que quando as pessoas contarem, a primeira coisa que elas vão lembrar era: esse era um servo de Deus. Essa era uma serva de Deus. Era uma família do Senhor. Partiu, vai deixar saudade, porque viveu intensamente para buscar a Deus e para adorar a Deus. Digam glória a Deus.
Eu estou pronto para Deus fazer algo de extraordinário na minha vida. Se Ele fizer algo de extraordinário, eu vou louvar, eu vou glorificar. Não vou ficar chocado. Por quê? Porque eu já estou vivendo na presença dEle. Já estou vivendo na presença dEle. Coloque-se de pé. Neste momento, por favor. Perto de Ti eu quero estar. Se tenho a Ti, Maria os medos se conquistou a primazia, mesmo não tendo a primazia inicialmente. Ela conquistou a primazia porque ela sabia se comportar na presença do Senhor. Ela sabia. Você começa a adorar a Deus, o culto vai fluindo, e você vê algumas pessoas literalmente entrando naquela onda. É uma onda, ela vai entrando, e daí a pouco o culto está andando, você vê pessoas chorando, glorificando, cantando, e às vezes você vê outras que estão completamente fora do ambiente. Mas isso por si só não é um problema, basta você querer construir um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é para todos. E Ele está convidando o New Time Church, os que estão presentes, os que faltaram, Ele está convidando a todos nós para viver na sua santa presença, porque Ele tem algo glorioso para revelar em nós. Coloque a mão sobre o seu coração. Perto de Ti, Senhor, perto de Ti eu quero estar. Se tenho a Ti, os medos se vão. Ah, meu amigo, abrigo e torre forte. Ele é a minha e a sua fortaleza, aquele que nos liberta. Ele é único, não tem ninguém como o Senhor. E essa é a lição que aprendemos com Maria hoje. O melhor lugar para se estar é junto ao Senhor, prostrada aos seus pés, rendido diante dEle. Pai, nesta noite nós Te exaltamos. Eu quero agradecer ao Senhor pelo Teu zelo, Teu carinho, pelo poder da Tua palavra em nós e sobre nós, pelos planos que o Senhor tem com esta igreja. Pai, ainda na sua tenra idade, ainda no seu início, mas o Senhor já tem construído no nosso meio um projeto, um plano que o Senhor está para executar. O Senhor está formando aqui homens de Deus, mulheres de Deus. O Senhor está formando adoradores, adoradoras, pregadores, pregadoras. O Senhor está formando famílias que Te amam e que desejam estar na Tua presença. Ah, Senhor! Oh, meu Deus! E nós Te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, meu Deus. Declaramos que sem o Senhor não somos nada, como diz João 15, sem Ti nada podemos fazer. Portanto, nós queremos colar em Ti, estar próximo de Ti, buscar a Ti, conhecer o Senhor, dar ao Senhor a oportunidade de se revelar a nós, desenvolver esta relação íntima, porque o Senhor já habita dentro de nós. Nós temos o Senhor habitando nos nossos corações. Privilégio que o povo do Velho Testamento não teve, Senhor. Oh, Espírito Santo maravilhoso, Espírito de luz, Espírito verdadeiro, puro e santo, nós Te adoramos. Nos ensina a viver santamente, nos ensina a viver focados em Jesus, porque Tu és o agente do extraordinário. Tu és o agente das coisas extraordinárias que Deus está a ponto de fazer nesta nação, sobre esta igreja, sobre as nossas casas.
Eu abro a minha boca e proclamo agora sobre a tua casa, sobre o teto, o telhado da tua casa, nuvens de coisas extraordinárias pairando, e que virá da parte de Deus e cairá sobre a tua família. Louvado seja o Senhor. Nós te exaltamos, Jesus, para a glória do teu santo nome. Levante as suas duas mãos assim e diga: Senhor, me ensina o caminho da intimidade. Eu quero gastar tempo contigo. Me ensina a tua sintonia, a sintonia da tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar.